Nós estamos num momento político hoje que nos deixa muito preocupados. O prefeito Fábio Branco, que está aqui, que foi meu colega na Assembleia Legislativa, obrigado pelo prestígio da tua presença, obrigado por ter vindo aqui também participar. Falamos ontem à noite sobre a organização, obviamente, o senhor já sabia que teríamos o evento aqui e disse que já estava programado para vir e está conosco. Sabe muito bem das batalhas que sempre travamos muito juntos na Assembleia Legislativa e depois quando deputado federal também, em uma série de temas, inclusive desse pedágio abusivo que nós temos aqui na região, que é um absurdo, né? Mas também em outras áreas relacionadas principalmente à parte da defesa das nossas ideias, aquilo que a gente acredita ser o melhor para o país. E o Fábio, para mim, também é um grande exemplo de lutador, até porque ele está substituindo também uma desgraça que passou por Rio Grande faz pouco tempo atrás aqui na prefeitura e que não pode voltar. E essa é uma grande preocupação que eu tenho, não só aqui para Rio Grande, como para o estado todo do Rio Grande do Sul. É claro que a gente vive um momento difícil, é claro que nós estamos trabalhando muito para superar uma série de dificuldades que envolvem, inclusive, a agressão a liberdades individuais e direitos políticos sobre os quais eu vou falar daqui a pouco mais, mas nós precisamos lembrar que o poder se exerce, se busca por meio da mobilização de cada um. E nós temos no ano que vem nos municípios eleições e nós não podemos deixar essa praga do PT dominar os municípios, estado e país afora. É muito importante que nós estejamos mobilizados e com foco também nas eleições municipais. Por isso eu quero aqui também agradecer a presença do Marcelo Slaviero, peço para levantar, até o vice-presidente estadual do Partido Novo. Tá? Obrigado, Slaviero. O Novo, aliás, eu não preciso nem entrar no mérito, muitos de vocês conhecem a crise interna que acabou levando a uma série de repercussões externas no Novo, mas felizmente hoje nós não apenas superamos as crises que um partido pequeno, novo mesmo, e com ainda pouca experiência enfrentou, para ser hoje o partido mais firme na oposição a Lula e a corrupção e incompetência petista no poder, e vamos ficar assim e não vamos abrir mão dos nossos valores em nenhum momento. Nós estamos trabalhando muito forte justamente porque hoje o Novo é esse grande instrumento de uma direita liberal, uma direita conservadora, uma direita correta que quer chegar do jeito certo ao poder, sem atalhos, sem demérito a outras agremiações partidárias que tenham talvez aqui também muitos filiados. É importante que nós tenhamos pessoas participando na política em todo o espectro, fora aquele da esquerda, obviamente, mas que nós tenhamos gente boa em todos os partidos. Mas no caso do Novo, nós estamos trabalhando para ter uma instituição sempre muito correta do início ao fim e que respeite os princípios e valores que nós defendemos. Pode ter às vezes discordância interna aqui e ali, a gente debate. O José, que hoje é meu chefe de gabinete, foi deputado estadual, a gente concorda em muito, às vezes a gente diverge, isso é normal, mas quando diz respeito a princípios, quando diz respeito a valores, quando diz respeito ao cuidado com o dinheiro público, por exemplo, nós não abrimos mão dos nossos ideais. E para nós também um grande exemplo disso é o nosso querido governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é um grande exemplo para os mineiros e um grande exemplo para o Brasil. Mais do que um exemplo, ele é também uma esperança, passando das eleições de 2024, junto com outras lideranças que estão surgindo no nosso país ou que já surgiram, como é o caso também do governador Tarcísio de Minas Gerais, nos dão pelo menos o consolo de que, se tivermos de aguentar 4 anos, eu não acredito que isso seja possível, acho que logo aí pela frente esse governo cai de podre.
Mas se nós tivermos que, porventura, aguentar 4 anos essa tragédia, nós com certeza teremos alternativas excelentes, como, por exemplo, Tarcísio e Zema para a presidência da República em 2026. E os aplausos de vocês aqui, reiterados, me dão também a garantia e me renovam a esperança de que o gigante que despertou, esperando o momento certo para agir. Mas este público aqui, que certamente surpreende muitos que depois vão ficar sabendo do tamanho do evento, nos dão a garantia de que realmente o Brasil decente é maioria, vai voltar às ruas e vai derrubar esse regime ditatorial que estão tentando implantar no nosso país. E vamos começar pelo início. Nós temos uma história no nosso país que é uma história bastante intensa politicamente. Nós estivemos, talvez principalmente a minha geração, a geração mais nova, nós estivemos acostumados a um período de normalidade democrática, ainda que com muitas falhas institucionais. O Brasil, principalmente desde a Constituinte de 1988, é um país que vem sendo declarado internacionalmente pelos índices que tratam de liberdades políticas, de direitos civis. Não é uma questão só de sentimento nossa, da minha geração, da geração mais nova dos brasileiros. O país tem sido considerado uma nação democrática, uma nação livre, uma nação que tem direitos e deveres mencionados numa Constituição que, em geral, é respeitada. No entanto, se nós olharmos para a história do Brasil, por exemplo, desde a proclamação da República, nós perceberemos que a história da nossa política é uma história de mais momentos de exceção e de ditadura do que momentos de normalidade democrática. É preciso que a gente tenha esta noção, porque isso está no DNA da evolução política do nosso país. Não podemos olhar apenas para o que aconteceu nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, ou se considerarmos a Constituição de 1988, 25 anos, ou melhor, 35 anos, perdão, não, estou fazendo cálculo errado, 35 anos, e achar que nós estamos, em outubro vai fazer, que nós estamos simplesmente blindados de qualquer tentativa de decisões ditatoriais ou de governos de regimes de exceção se consolidarem no país. Não, essa não é a realidade histórica do Brasil. E hoje, da pior forma possível, nós estamos, infelizmente, experimentando isso. Mas também é importante lembrar que durante toda a história do Brasil, sempre que a população se revoltou e se mobilizou, a mudança em favor da democracia e da liberdade veio. Aconteceu nas diretas já, aconteceu depois do impeachment do Collor e principalmente mais recentemente aconteceu no impeachment da Dilma. Não tem coisa que o político mais tem medo do que povo na rua. Povo na rua. E é por isso, obviamente, que contra-atacaram e quiseram colocar medo na população brasileira de sair às ruas. Porque sabem que é isso que realmente pode mudar o destino de um país como o Brasil. Nós começamos a ver esse processo no nosso país de mudança mais recente, de povo na rua, fazendo a pressão política lá em 2013. E é importante lembrar que o estopim para aquele movimento de 2013 não foi a bandeira verde e amarela e as pessoas indo para a rua por liberdade, por democracia, contra o PT, não. O estopim das manifestações lá de junho de 2013, para quem viveu aquilo de perto, foi uma manifestação do PSOL, de um grupo radical de jovens do PSOL, militantes fantasiados de estudantes, que foram às ruas quebrar ônibus, botar fogo contra o aumento
aumento na passagem de 20 centavos e demandando passe livre. Quem lembra disso? Lembram disso? Aí, ó, tem várias vezes foi isso, mas às vezes a gente não se dá conta. No entanto, o que aconteceu foi que a população brasileira, oprimida por um governo há mais de 10 anos do PT, corrupto e incompetente, que planejava uma Copa do Mundo dali a um ano, em 2014, com estádios padrão FIFA. Não foi isso? Enquanto a saúde não era padrão FIFA, continua não sendo, a educação não é padrão FIFA, segurança não é padrão FIFA, estádios sim, podiam ser padrão FIFA e construídos com dinheiro do povo e da corrupção. O povo disse, não é só pelos 20 centavos. É por muito mais do que isso, e começou a aparecer na rua aos milhões de brasileiros, aos milhares e aos milhões, no Brasil todo. E aquilo demonstrou uma força que o povo até aquele momento não tinha demonstrado, pelo menos não nos 25 anos ou mais anteriores, porque o primeiro e segundo governo do Lula não tiveram protestos na rua. Primeiro governo da Dilma, só naquele momento começou a enfrentar uma resistência popular desse tamanho. E as redes sociais, que hoje querem calar, que hoje querem extinguir, foram fundamentais, porque foi por meio das redes sociais que o povo quebrou a hegemonia de uma imprensa que precisa ser respeitada pelos profissionais competentes e verdadeiros que tem, e pela liberdade de imprensa que é vigente no Brasil, mas que também precisa ser denunciada quando há jornalistas que abusam do poder de informação monopolístico que a imprensa tinha naquela época e que foi desmascarado pelas redes sociais que surgiram naquele então dos anos de 2010. As pessoas foram às ruas e demonstraram a sua força, mas a reação também veio. Eu acho importante nós lembrarmos que para toda ação existe uma reação. O que nós estamos vivendo hoje, que é uma reação fortíssima, sobre a qual eu falo um pouco mais daqui a pouco, do establishment, ou de todos os poderes, não vou nem limitar apenas ao Poder Executivo, ou apenas ao STF, ou apenas a parte relevante do Poder Legislativo e seus líderes. O que nós vimos de reação naquela época, nós também víamos naquela época. Ou vocês não lembram do surgimento dos Black Blocs? Os Black Blocs começaram a aparecer no meio das manifestações pacíficas. E as pessoas começaram a ter de lidar com infiltrados violentos que diziam que estavam lá também contra a corrupção, contra a incompetência, mas de fato, e os vínculos foram comprovados várias vezes, mas infelizmente pouco investigados e nada responsabilizados, com partidos políticos de esquerda, inclusive o próprio PSOL. E aqueles Black Blocs acabaram fazendo com que muitos brasileiros que estavam nas ruas primeiro tentassem controlar a situação, se abaixar para identificar quem fazia quebradeira. Lembram disso? E depois sair das ruas e desistir, para não acabar sendo envolvido numa violência maior ou numa espécie de agressão que quem vai para a rua para protestar pelo bem do país jamais vai fazer. Isso nós vimos então lá atrás com esse movimento, e apesar disso o povo brasileiro seguiu batalhando, trabalhando para evitar a volta do PT, ou melhor, a continuidade do PT no poder, mas por uma margem muito pequena. Dilma Rousseff acabou sendo reeleita. Acho engraçado, aliás, importante a gente falar sobre esse tema, porque nós somos sempre muito imediatistas, curto-prazistas, e está certo, a gente quer viver uma vida boa hoje, não quer estar tendo que se importar e se incomodar tanto com um governo que fica interferindo nas nossas liberdades. Mas se nós formos ver a história do Brasil, ela é exatamente, repito, de avanços e de retrocessos. E naquele pós-eleição de Dilma Rousseff, na verdade, o que ela sentiu não foi uma vitória, ou no máximo, como se diz, uma vitória de pirro. Porque logo em seguida
Ainda em 2014 tivemos manifestações contra a eleição de Dilma Rousseff, inclusive encampadas pelo próprio candidato adversário do PSDB na época, Aécio Neves. Nós lá em Porto Alegre organizamos uma manifestação que foi até a sede do TRE. Na época você podia dizer que você queria que a eleição tivesse uma auditoria posterior, algo que a lei inclusive garante. O PSDB foi lá e pediu oficialmente na época. E depois, no ano de 2015, quando ela assume novamente a presidência da República reeleita, o que nós vemos é que o seu governo, que já era um desastre anteriormente, vai lomba abaixo justamente por causa das pedaladas fiscais e por causa da irresponsabilidade e da corrupção. Aumento de energia elétrica logo no início de 2015, desemprego galopante, tudo fez com que aquela indignação das pessoas, que já era enorme contra o PT fazia tanto tempo, canalizasse para as ruas, levando os brasileiros a pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Então, o que parecia ter sido uma vitória para ela e para o PT foi uma enorme de uma derrota, porque levou ao impeachment por crime de responsabilidade da petista Dilma Rousseff e levou para a prisão líderes de um partido político que se dizia melhor do que todos os outros. Melhor do que todos os outros. O partido da moral e da ética. Mas que se revelou ainda pior e mais corrupto por ter abusado da confiança de tantos cidadãos durante tanto tempo. Depois, o que nós vimos acontecer nesses últimos anos, mais idas e vindas, tivemos Michel Temer, depois tivemos eleição do Bolsonaro, numa aliança de todos aqueles que não queriam a volta do PT ao poder, seja por motivos de batalha contra a corrupção, seja por motivos de batalha contra a ideologia nefasta do PT, seja em virtude do liberalismo econômico que estava no programa de governo do candidato Bolsonaro. Houve uma grande união de todos os brasileiros no momento crítico do país para dizer: nós não queremos a volta do PT ao poder. E assim tivemos e vivemos os últimos 4, 5 anos. O problema é que a reação vem, especialmente vem quando a Lava Jato, que tinha atacado grande parte do sistema político e empresarial corrupto nacional, bate as portas do poder judiciário, do STF. A revista Cruzoé publica uma matéria dizendo que numa delação premiada, Dias Toffoli foi chamado de amigo do meu pai. Vocês lembram disso? Não vou entrar no mérito se a delação era verdadeira ou não, se realmente havia indício de corrupção, até porque a gente nem tem como saber hoje por quê. Ela foi censurada, essa matéria da Cruzoé. Foi aberto um inquérito das fake news para que os supremos pudessem se proteger de notícias falsas que atacassem a reputação da corte brasileira, e votaram pela impossibilidade de ministros da Suprema Corte, por unanimidade, serem investigados com base em delação premiada. Vocês lembram disso? Foi lá no ano de 2019. E esta reação do sistema é a mais difícil de contrapor no momento em que hoje nós estamos, porque a ditadura do poder judiciário é a pior de todas as que um país pode ter, porque contra ela não há quem recorrer. Mas eu quero refazer essa frase assim: mais uma vez, o recurso é ao povo brasileiro e à força das nossas ruas. O que fizeram no dia 8 de janeiro foi abominável. Abominável.
foi irresponsável e cometeu um crime de dano ao patrimônio público, como nós sempre dissemos em relação àqueles que nunca são penalizados do movimento criminal, do MST, por exemplo, que deveria ter a maior parte dos seus membros respondendo pelos crimes que cometeram ao longo de tantas décadas no Brasil, prejudicando o nosso agro, prejudicando o nosso país. E eu só cito um movimento, podia citar outros movimentos que usam da sua violência, MTST, UNE e assim por diante. Nós defendemos isso e não defendemos isso com viés ideológico. Agora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com prisões ilegais de pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, mas contra as quais até este momento, apesar de centenas ainda presas, o Estado não tem produzido uma única prova de que elas efetivamente quebraram alguma coisa, isso é de uma injustiça absoluta e repugnante. O Estado prender pessoas que chegaram no QG às 8 da noite de domingo, na manhã seguinte, sem dar ordem de prisão, sem que as pessoas tivessem a ciência do que estava acontecendo, ao chegar a Polícia Federal, sem ter acesso aos seus advogados, como manda a lei, sem as condições mínimas de dignidade, é um absurdo, é absolutamente e igualmente repugnante. E nós não podemos nos calar diante disso. Não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de dignidade da pessoa humana e de justiça. Nós temos casos de pessoas que foram presas, que têm comorbidades, que já perderam, como o caso de um empreendedor da cidade de Santa Rosa, que eu gosto de citar, cuja filha é advogada, nos visita muito no gabinete, que foi preso no dia 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto, segundo o que ele relatou a mim, porque eu fui visitá-lo e a outros na Papuda, foi se proteger das bombas que estavam tocando, bombas de efeito moral do lado de fora, dentro do prédio do Palácio do Planalto, foi buscar guarida. Se realmente foi assim ou não, a justiça depois tem que averiguar, mas mesmo isso é muito difícil, porque é um processo secreto, com dificuldade dos advogados acessar. Ele foi preso lá dentro, está até hoje na cadeia, na Papuda. Tem uma empresa há 30 anos em Santa Rosa, com 40 funcionários, filhos tocando, uma empresa idônea, reconhecida na cidade. Perdeu 16 quilos já na cadeia. A Procuradoria-Geral da República pediu uma junta médica e o Alexandre de Moraes até hoje não se dignou a permitir que essa junta médica pudesse avaliar o estado de saúde. Isso é absurdo. Isso me revolta. E isso precisa ser averiguado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai funcionar com ou sem a minha presença pelo bem do Brasil, apesar de estar engafiando a presença do Novo nessa comissão. Estamos recorrendo ao Supremo, espero que pelo menos isso sejam justos, para que nós tenhamos o nosso direito livre e certo, a participação na CPMI do 8 de janeiro. Mas independentemente disso, tudo o que hoje está obscuro virá à luz e virá à tona, e nós conheceremos de fato a verdade do que houve no dia 8 de janeiro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não quero pedir para que fiquem tranquilos, porque não é momento para ninguém ficar tranquilo. Mas na expressão que nós usamos, eu diria: fiquem tranquilos, porque tudo ali adiante vai aparecer e nós vamos resolver. Mas só na expressão, porque eu quero que vocês fiquem muito agitados, fiquem muito preocupados, consternados com o que está acontecendo, e me ajudem nesse movimento, ajudem os demais deputados da oposição, porque nós temos que fazer uma grande reação a tudo o que está acontecendo no Brasil, como por exemplo a cassação de um deputado federal no exercício legítimo do seu mandato, com mais de 340 mil votos no estado do Paraná, fazendo o deputado federal mais votado do estado.
cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que depois o PT pediu a sua cassação e todas as instâncias inferiores disseram que a candidatura dele era completamente legítima. E em uma sessão, no julgamento de pouco mais de 1 minuto e 6 segundos, tem o seu mandato declarado cassado por uma inelegibilidade fictícia, que não existe, portanto, na lei. Nós somos todos, nesse momento, Deltan Dallagnol, para que ele recupere seu mandato, ou melhor, que não perca, porque esse mandato não é dele, é do povo. É do povo paranaense e do povo brasileiro. E prefeito Fábio Branco, essa defesa que eu faço dele, eu faria com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo, apesar de discordar frontalmente do que defendem petistas, pessoalistas. Se uma corte ilegalmente cassasse o mandato popular de um petista ou de um pessoalista, porque eu posso discordar do povo que votou neles, mas a minha chance de convencer o povo diferentemente no processo eleitoral e não no tapetão da justiça, que não é justa. E é por isso que eu digo para petistas, pessoalistas e para todos que estão na esquerda, que dizem que são contra a censura, dizem que são a favor dos direitos humanos, que eu fico muito envergonhado, enojado de ver o silêncio deles diante da injustiça com os presos do 8 de janeiro e diante da injustiça que está sendo feita com o Deltan Dallagnol. Hipócritas! Hipócritas! É preciso denunciar. E por isso, amanhã, dia 21 de maio, eu estarei em Curitiba, numa manifestação, diante do Ministério Público Federal, a casa do procurador e hoje deputado federal, ex-procurador e hoje deputado federal, Deltan Dallagnol, para dizer: este mandato pertence ao povo e não vai ser retirado do povo brasileiro. Hoje é o Deltan. Hoje é o Deltan. Amanhã pode ser qualquer outro deputado federal ou senador. Amanhã pode ser eu. Assim como eu já fui mencionado completamente indevidamente, mas desconfio que seja por ameaça, num processo de desbloqueio de redes sociais. As minhas redes nunca foram bloqueadas. E o ministro Alexandre de Moraes me incluiu para dizer, no mesmo processo que estavam o Nicolas, o Gaia, que tiveram também injustamente suas redes, ilegal e inconstitucionalmente suas redes bloqueadas e censuradas, dizendo: olha, estão desbloqueando suas redes, deputado Marcel Van Hatten, que nunca foram bloqueadas. Mas se você fizer um discurso de novo atentatório contra a justiça eleitoral, o Estado Democrático de Direito, coisa que também nunca fiz, você terá uma multa diária por post de R$20 mil, penhorada diretamente no seu subsídio de salário de deputado federal. Eu estou até hoje sob essa ameaça. Não sei se você sabe, mas até hoje esse processo corre no STF, me incluindo indevidamente. E pior, até hoje meu advogado não tem acesso aos autos. Que país é esse? Não é o país que nós queremos para nós. Não é. O nosso país é muito diferente. O nosso país é o Brasil real, o Brasil que está aqui hoje reunido. É o Brasil da decência, da honestidade, do respeito aos valores. É o Brasil que não aceita ser governado por bandido, por corruptos. O nosso Brasil é o Brasil de pessoas que já estão reagindo, como eu disse, como o gigante que acordou, mas está só dando uma espiadinha debaixo do lençol para ver a hora certa de se erguer outra vez. Eu tenho convicção que depois da manifestação de amanhã em Curitiba virão enormes manifestações populares em todo o Brasil e simultaneamente.
E aí não é só o brasileiro, é todo ser humano. Nós temos no nosso DNA a busca pela liberdade, a busca pelo que é nosso de direito, a defesa da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, de quem está conosco. Está no DNA do ser humano, o bem vence o mal. Se nós vemos no Irã, como eu disse ontem em Pelotas, Tiago, John, nossos representantes lá do Novo na cidade estão conosco aqui. Se nós vemos no Irã um país que ainda tem a pena de morte por apedrejamento para mulheres, que tem a pena de morte para todos por desafiar o Estado. Se lá no Irã nós vemos isso e ainda assim a gente vê as pessoas indo às ruas protestar por liberdade contra o seu governo, e vale isso para o Irã, vale isso inclusive para a Rússia, até na China, que é uma ditadura comunista, nós vemos volta e meia protestos sendo organizados, e um grande exemplo foi o que aconteceu recentemente em Hong Kong, que está perdendo a sua liberdade, mas o povo está lá lutando por ela. Se nós vemos isso em ditaduras consolidadas há tanto tempo, não é no Rio Grande do Sul, não somos nós, gaúchos do CTG Calmate Amaro, que vamos nos bichar. Eu duvido. E é por isso que nós temos que apenas ter a estratégia correta e a movimentação certa. Mas nós estamos chegando nela. Eu participei de uma reunião com todos os movimentos de rua que ajudaram no impeachment da Dilma e outros que estão se juntando agora, que começaram a surgir mais recentemente. E o recado é unânime: vamos deixar as diferenças de lado, vamos parar de brigar entre nós. O que isso resolve? Olha o quanto nós sofremos na última eleição com isso. Nós, o Giuseppe, aliás, e eu somos testemunhas disso. O Giuseppe era para estar na cadeira dele de deputado estadual lá, ele foi um excelente deputado, aumentou em 80% os votos dele para deputado estadual, mas de novo perdeu de 2 para 1 cadeira só lá na Assembleia Legislativa. E infelizmente isso também foi o resultado de muitas das brigas entre nós. Não é hora de desunião, aliás, nunca deveria ter sido. Agora vamos juntos, porque eles podem, não deveriam. Podem caçar o passaporte de um, jamais deveriam fazer isso. Bloquear as contas bancárias de outro, não deveriam. É ilegal, é inconstitucional da forma como estão fazendo. Mas podem, não deveriam botar uma pessoa na cadeia. Pode botar 10, pode botar 100, pode botar mais de 1000, como fizeram lá em Brasília. Mas eu tenho certeza, olhando para vocês, que é impossível, organizados em todo o Brasil, botarem milhões de brasileiros no calabouço. Não farão isso, nós vamos vencer. O Brasil é nosso e eu conto com cada um de vocês para a gente fazer essa mudança acontecer de verdade. Fora Lula,